Capítulo 3. Santo, Santo, Santo é Jeová. Parágrafos 1 e 2. Pergunta: que visão teve o profeta Isaías e o que ela nos ensina sobre Jeová? Isaías ficou pasmado com o que presenciou numa visão da parte de Deus. Parecia tão real. Mais tarde ele escreveu que realmente chegou a ver Jeová em seu trono enaltecido e suas longas vestes que enchiam o enorme templo de Jerusalém. Isaías 6, 1 e 2. Isaías também ficou pasmado com o que ouviu. Um canto tão forte que estremecia os alicerces do templo. Os cantores eram serafins, criaturas espirituais de altíssimo posto. A poderosa melodia deles soava palavras de pura grandeza. Santo, Santo, Santo é Jeová dos exércitos, a plenitude de toda a terra é sua glória. Isaías 6, 13 e 4. Entoar a palavra santo 3 vezes conferiu-lhe ênfase especial, e isso é bem apropriado, pois Jeová é santo em grau superlativo. A santidade de Jeová é enfatizada na Bíblia inteira. Centenas de versículos associam o seu nome às palavras santo e santidade. Parágrafo 3. Pergunta: por que certos conceitos errados sobre a santidade de Jeová afastam muitos de Deus, em vez de achegá-los a Ele? Obviamente, pois, uma das primeiras coisas que Jeová deseja que entendamos a seu respeito é que Ele é santo. Essa ideia, no entanto, afasta muitos hoje que erroneamente associam santidade com farisaísmo ou falsa piedade. Para pessoas que lutam contra sentimentos negativos a respeito de si mesmas, a santidade de Deus pode parecer mais intimidadora do que atraente. Talvez temam jamais ser dignas de se achegarem a esse Deus santo. Assim, muitos se afastam dele por causa de sua santidade. Isso é lamentável, pois a santidade de Deus, na verdade, deveria impelir-nos a nos achegarmos a Ele. Como assim? Antes de respondermos a essa pergunta, vejamos o que é a verdadeira santidade. O que é santidade? Parágrafos 4 e 5. Pergunta A. O que significa santidade e o que não significa? Pergunta B. Em que 2 sentidos importantes Jeová está separado? Ser santo não significa que Deus seja presunçoso, altivo ou arrogante. Ao contrário, ele odeia essas características. Assim, o que realmente significa a palavra santo? No hebraico bíblico, ela deriva de um termo que significa separado. Na adoração, santo se aplica ao que é separado do uso comum, ou tido como sagrado. A santidade tem também forte conotação de limpeza e pureza. Em que sentido essa palavra se aplica a Jeová? Significa que ele está separado de humanos imperfeitos, bem longe de nós? De modo algum. Como santo de Israel, Jeová disse que morava no meio de seu povo, embora esse fosse pecaminoso. Isaías 12, 6 e Oséias 11, 9. Assim, a santidade de Jeová não o torna distante. Em que sentido, então, ele está separado? De 2 maneiras importantes. Primeiro, ele está separado ou distinto de toda a criação no sentido de que somente ele é o Altíssimo. A sua pureza é absoluta e infinita. Segundo, Jeová está inteiramente separado de toda a pecaminosidade, uma ideia consoladora. Por quê? Parágrafo 6. Pergunta: por que o fato de Jeová estar absolutamente separado da pecaminosidade é consolador? Vivemos num mundo em que a verdadeira santidade é uma raridade. Tudo a respeito da sociedade humana alienada de Deus é poluído de alguma maneira, manchado com pecado e imperfeição. Todos nós temos de lutar contra o pecado dentro de nós. E todos corremos o risco de sermos vencidos pelo pecado se baixarmos a guarda. Jeová não corre esse risco. Totalmente afastado da pecaminosidade,
jamais será manchado pelo mais leve traço do pecado. Isso reforça nosso conceito de Jeová como Pai ideal, pois significa que ele é inteiramente confiável. Ao contrário de muitos pais humanos pecadores, Jeová jamais se tornará corrupto, dissoluto ou abusivo. A sua santidade impede tais coisas. Algumas vezes, Jeová até mesmo jurou em nome de sua própria santidade, pois nada poderia ser mais digno de confiança. Não acha isso animador? Parágrafo 7. Pergunta: por que se pode dizer que a santidade faz parte da própria natureza de Jeová? A santidade faz parte da própria natureza de Jeová. O que isso significa? Para ilustrar, considere as palavras homem e imperfeito. Não podemos falar da primeira sem lembrar da segunda. Somos marcados pela imperfeição, e ela deixa vestígios em tudo o que fazemos. Considere agora duas palavras bem diferentes: Jeová e Santo. A santidade é própria de Jeová. Tudo a seu respeito é limpo, puro e correto. Não podemos conhecer a Jeová como ele realmente é sem entender essa palavra profunda, santo. A santidade pertence a Jeová. Parágrafos 8 e 9. Pergunta: o que mostra que Jeová ajuda humanos imperfeitos a se tornarem santos em sentido relativo? Visto que Jeová personifica a qualidade da santidade, pode-se dizer corretamente que ele é a fonte de toda a santidade. Ele não retém egoístamente essa qualidade preciosa, divide-a com outros de forma generosa. Ora, quando Deus falou a Moisés, por meio de um anjo no espinheiro ardente, até mesmo o solo em volta tornou-se santo devido à sua ligação com Jeová. Podem humanos imperfeitos se tornar santos com a ajuda de Jeová? Sim, em sentido relativo. Deus ofereceu ao seu povo Israel a perspectiva de se tornarem uma nação santa. Êxodo 19, 6. Ele abençoou essa nação com um sistema de adoração santo, limpo e puro. De modo que a santidade é um tema recorrente na lei mosaica. De fato, o sumo sacerdote usava uma lâmina de ouro na frente do turbante, onde todos podiam vê-la reluzindo. Gravadas nela havia as palavras: a santidade pertence a Jeová. Êxodo 28, 36. Portanto, a adoração dos israelitas e, sem dúvida, seu modo de vida se distinguiriam por um alto padrão de limpeza e pureza. Jeová disse-lhes: deveis mostrar-vos santos, porque eu, Jeová, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Enquanto viviam à altura dos conselhos de Deus, dentro dos limites da imperfeição humana, os israelitas eram santos em sentido relativo. Parágrafo 10. Pergunta: na questão da santidade, que contraste havia entre o Israel antigo e as nações vizinhas? Essa ênfase na santidade estava em nítido contraste com a adoração praticada pelas nações vizinhas de Israel. Essas nações pagãs adoravam deuses cuja própria existência era uma mentira e uma farsa, deuses estes representados como violentos, gananciosos e promíscuos. Eram pervertidos em todos os sentidos. A adoração de tais deuses pervertia as pessoas. Por isso, Jeová alertou seus servos a se manterem separados dos adoradores pagãos e de suas contaminadas práticas religiosas. Parágrafo 11. Pergunta: como a santidade da organização celestial de Jeová é evidente a. nos anjos, b. nos serafins, c. em Jesus? Quando muito, a nação escolhida de Jeová, o Israel antigo, podia fornecer apenas um leve reflexo da santidade da organização celestial de Deus. Os milhões de criaturas espirituais que servem lealmente a Deus são chamados de santas miríades. Eles refletem com perfeição o brilho e a pura beleza da santidade de Deus. E lembre-se dos serafins que Isaías observou na visão.
O conteúdo do cântico deles sugere que essas poderosas criaturas espirituais desempenham um papel importante na divulgação da santidade de Jeová em todo o universo. Mas há uma criatura espiritual que está acima de todos eles, o Filho unigênito de Deus. Jesus é o mais sublime reflexo da santidade de Jeová. Corretamente, ele é conhecido como o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. Nome Santo, Espírito Santo. Parágrafos 12 e 13. Pergunta A. Por que o nome de Deus é apropriadamente chamado de Santo? Pergunta B. Por que é preciso santificar o nome de Deus? Que dizer do nome do próprio Deus? Como vimos no capítulo 1, esse nome não é mero título ou rótulo. Representa a Jeová Deus, englobando todas as suas qualidades. Assim, a Bíblia nos diz que seu nome é santo. Isaías 57:15. A lei mosaica previa a pena de morte para quem profanasse o nome de Deus. E note o que Jesus colocou como prioridade na oração. Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Santificar algo significa colocá-lo à parte como sagrado e venerá-lo, defendê-lo como santo. Mas por que algo puro por natureza, como o nome do próprio Deus, necessitaria ser santificado? O santo nome de Deus tem sido contestado, manchado com mentiras e calúnias. No Éden, Satanás mentiu a respeito de Jeová e deu a entender que ele é um soberano injusto. Desde então, Satanás, o governante deste mundo ímpio, tem cuidado de que as mentiras a respeito de Deus se multiplicassem. As religiões têm representado a Deus como arbitrário, distante ou cruel. Têm afirmado ter o apoio dele em suas guerras sangrentas. O crédito pelas maravilhosas criações de Deus muitas vezes é dado ao acaso cego ou evolução. Sim, o nome de Deus tem sido maldosamente difamado. Precisa ser santificado. A sua merecida glória tem de ser restabelecida. Ansiamos a santificação de seu nome e a vindicação de sua soberania, e alegra-nos ter certa participação nesse grandioso objetivo. Parágrafo 14. Pergunta: por que o Espírito de Deus é chamado de Santo? E por que é tão sério blasfemar o Espírito Santo? Há algo mais estreitamente ligado a Jeová que quase sempre é chamado de santo, seu espírito ou força ativa. Jeová usa essa força poderosa para realizar seus propósitos. Deus realiza tudo de maneira santa, pura e limpa, de modo que sua força ativa é apropriadamente chamada de Espírito Santo, ou Espírito de Santidade. Blasfemar esse Espírito Santo, que implica agir deliberadamente contra os propósitos de Jeová, é um pecado imperdoável. Por que a santidade de Jeová nos atrai a ele? Parágrafo 15. Pergunta: por que ter temor piedoso é uma reação apropriada à santidade de Jeová? O que envolve esse temor? Não é difícil ver, portanto, por que a Bíblia faz uma ligação entre a santidade de Deus e o temor piedoso da parte do homem. Por exemplo, o Salmo 99:3 reza: elogiem eles o teu nome, grande e atemorizante, santo ele é. Mas esse temor não é um pavor mórbido. Em vez disso, é um senso profundo de admiração reverente, respeito na sua forma mais enobrecedora. É apropriado sentir-se assim, visto que a santidade de Deus está tão acima de nós. Ela é fulgurantemente limpa, gloriosa. Ainda assim, não nos deve repelir. Ao contrário, o conceito correto sobre a santidade de Deus nos achegará ainda mais a Ele. Por quê? Parágrafo 16. Pergunta A. Como a santidade é associada à beleza? Dê um exemplo. Pergunta B. Como as descrições visionárias de Jeová acentuam a limpeza, a pureza e a luz?
Por um lado, a Bíblia associa a santidade à beleza. Em Isaías 63:15, o céu é descrito como morada excelsa de santidade e beleza. A beleza nos atrai. Por exemplo, veja a foto na página 33 da edição impressa. Acha esse cenário atraente? Por quê? Note como a água parece pura. Até mesmo o ar deve ser limpo, pois o céu é azul e a luz parece cintilar. Mas se o cenário fosse alterado, o riacho entulhado de lixo, as árvores e as pedras cobertas de pichações, o ar poluído, não nos atrairia mais, nos repeliria. Normalmente, associamos a beleza à limpeza, à pureza e à luz. Essas mesmas palavras podem ser usadas para descrever a santidade de Jeová. Não é de admirar que as descrições visionárias de Jeová nos encantem. Reluzente, deslumbrante como pedras preciosas, fulgurante como fogo, ou como os mais puros e brilhantes metais preciosos, assim é a beleza de nosso Deus Santo. Parágrafos 17 e 18. Pergunta A. Qual foi a reação inicial de Isaías diante da visão que teve? Pergunta B. Como Jeová usou um serafim para consolar Isaías? E que significado teve o gesto do serafim? Mas será que a santidade de Deus deveria nos fazer sentir inferiores em comparação? A resposta, naturalmente, é sim. Afinal, somos mesmo muitíssimo inferiores a Jeová, para dizer o mínimo. Seria esse um motivo para nos afastarmos dele? Considere a reação de Isaías ao ouvir os serafins proclamarem a santidade de Jeová. Eu passei a dizer: ai de mim, pois a bem dizer fui silenciado, porque sou homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. Pois os meus olhos viram o próprio Rei, Jeová dos exércitos. Isaías 6:5. Sim, a infinita santidade de Jeová lembrou Isaías de como ele era pecaminoso e imperfeito. Inicialmente, esse homem fiel ficou arrasado, mas Jeová não o deixou nesse estado. Um serafim prontamente consolou o profeta. Como? Esse poderoso espírito voou até o altar, apanhou uma brasa ali e com ela tocou nos lábios de Isaías. Isso talvez pareça mais uma tortura do que um consolo, mas lembre-se de que era uma visão, rica em simbolismos. Isaías, um judeu fiel, bem sabia que diariamente eram oferecidos sacrifícios no altar do templo para expiação de pecados. E o serafim amorosamente lembrou o profeta de que, embora fosse mesmo imperfeito, de lábios impuros, ainda assim podia ter uma posição limpa perante Deus. Jeová se dispunha a considerar santo um homem imperfeito e pecaminoso, pelo menos em sentido relativo. A nota diz: a expressão de lábios impuros é apropriada, pois a Bíblia muitas vezes usa os lábios como símbolo da fala ou linguagem. Em todos os humanos imperfeitos, uma grande proporção de pecados pode ser atribuída ao modo de usar a faculdade da fala. Fim da nota. Parágrafo 19. Pergunta: como podemos ser santos em sentido relativo, mesmo sendo imperfeitos? O mesmo se aplica hoje. Todos aqueles sacrifícios oferecidos no altar em Jerusalém eram apenas sombras de algo maior, o perfeito sacrifício único, oferecido por Jesus Cristo em 33 era comum. Se realmente nos arrependermos de nossos pecados, corrigirmos nosso modo errado de agir e exercermos fé nesse sacrifício, seremos perdoados. Também podemos ter uma posição limpa perante Deus. Assim, o apóstolo Pedro nos lembra: está escrito, tendes de ser santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Note que Jeová não disse que temos de ser tão santos quanto Ele. Ele jamais espera o impossível de nós. Em vez disso, Jeová diz para sermos santos porque Ele é santo. Como filhos amados,
tentamos imitá-lo da melhor maneira, dentro do que é possível para humanos imperfeitos. Efésios 5:1. Portanto, alcançar a santidade é um processo contínuo. À medida que crescemos espiritualmente, procuramos aperfeiçoar a santidade todos os dias. Parágrafo 20. Pergunta A. Por que é importante entender que podemos ser puros aos olhos de nosso Deus Santo? Pergunta B. Como Isaías reagiu quando soube que seus pecados haviam sido expiados? Jeová ama o que é direito e puro. Ele odeia o pecado, mas ele não nos odeia. Enquanto encararmos o pecado como ele o encara, odiarmos o que é mau e amarmos o que é bom, e nos esforçarmos em seguir as pisadas perfeitas de Cristo Jesus, Jeová perdoará nossos pecados. Quando entendemos que podemos ser puros aos olhos de nosso Deus Santo, os efeitos são profundos. Lembre-se de que a santidade de Jeová, de início, fez Isaías lembrar-se de sua própria impureza. Ele bradou: "Ai de mim!" Mas, uma vez que entendeu que seus pecados haviam sido expiados, sua disposição mudou. Quando Jeová pediu um voluntário para cumprir certa designação, Isaías respondeu prontamente, sem nem saber do que se tratava. Ele exclamou: "Eis-me aqui! Envia-me!" Isaías 6, 5-8. Parágrafo 21. Pergunta: que base temos para confiar que podemos cultivar a qualidade da santidade? Fomos feitos à imagem do Deus Santo, dotados de qualidades morais e da capacidade de exercer espiritualidade. Existe um potencial de santidade dentro de cada um de nós. À medida que continuarmos a cultivá-la, Jeová terá prazer em ajudar. Nesse processo, nos achegaremos cada vez mais ao nosso Deus Santo. Além disso, ao considerarmos as qualidades de Jeová nos próximos capítulos, veremos que existem muitos motivos fortes para nos achegarmos a Ele. Perguntas para meditação. Levítico 19, 1-18. Para que a nossa conduta seja santa, quais são alguns princípios que temos de aplicar? Deuteronômio 23, 9-14. Como a limpeza pessoal se relaciona com a santidade? Como isso deve influir no nosso modo de nos vestir e arrumar e no nosso lar? Romanos 6, 12-23 e 12, 1-3. Ao nos esforçarmos para ser santos, como devemos encarar o pecado e as influências do mundo? Hebreus 12, 12-17. Como podemos buscar a santificação ou santidade?